Et aujourd'hui, on va apprendre un deuxième usage de l'imparfait en portugais. Donc, on a déjà vu son usage principal, j'allais, je faisais, je mangeais, dans une des vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va apprendre un deuxième usage qui est plutôt seulement utilisé à l'oral. Ce n'est pas d'accord selon la grammaire normative, mais pourtant c'est quelque chose de très courant. Il faut donc que tu connaisses cet usage et que tu l'utilises aussi. C'est une leçon du niveau intermédiaire, alors des explications plutôt en portugais. Et si tu aimes bien cette vidéo, laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Je pense qu'on est prêt. Vamos lá, on va apprendre un deuxième usage de l'imparfait en português. E aí, chuchus, praticaram o pretérito imperfeito? Na aula de hoje a gente vai ver um segundo uso, que a gente também usa o imparfait em português, mas um pouquinho diferente. Então vamos lá. Na fala, pessoal, o pretérito imperfeito também é usado como forma de educação, substituindo o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, em francês, normalmente é o conditionnel présent. Donc, je voudrais, j'aimerais, je sortirais. Normalmente, a gente usa para educação, je voudrais un café, j'aimerais ton aide. E aqui no português brasileiro também. O futuro do pretérito faz isso, ele faz a função de condicional, mas na fala, às vezes, frequentemente, na verdade, o pretérito imperfeito, que a gente está estudando, ele também faz isso. Isso não é aceito nas gramáticas tradicionais, mas as gramáticas mais modernas já aceitam esse uso. Donc, les grammaires plus modernes acceptent déjà cet usage. Então, como que a gente vai saber se é educação ou se é realmente uma ação, uma rotina que acontecia no passado? Quand j'étais petite, j'allais à l'école. Ou je voudrais aller à l'école. Como que a gente sabe? Contexto. Pelo contexto a gente vai entender se é um pedido, uma forma de educação ou se a gente está falando do passado. Então, olha só, vamos ver o primeiro exemplo. Eu queria te encontrar ontem, mas não deu tempo. Eu queria te encontrar ontem, mas não deu tempo. Je voulais te rencontrer hier, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. Então aqui isso é passado, né? Foi ontem. C'est déjà passé, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. E no segundo exemplo, eu queria te ver mais tarde. Eu queria te ver mais tarde. Como que a gente traduz essa frase? Essa frase aqui, ela vira conditionnel. J'aimerais, je voudrais te voir, te rencontrer plus tard. Então, aqui, ele tem essa função, né, de um jeitinho mais educado de falar, j'aimerais, je voudrais. E aí, aqui a gente vai colocar educação. Então, em uma frase, a gente traduz je voulais, e na outra frase, a gente traduz j'aimerais ou je voudrais. E pelo contexto, você percebe. Isso acontece muito, muito na fala. Vamos ver outro exemplo. Você podia me ajudar aqui um minutinho? Você podia me ajudar aqui um minutinho? E no segundo exemplo, você podia me ajudar, mas não me ajudou. Você podia me ajudar, mas não me ajudou. Então, no primeiro, é forma de educação. Est-ce que tu pourrais m'aider ici, vite fait, une petite minute? Você podia me ajudar? Você podia me ajudar? E educação, né? Tu pourrais m'aider, tu pourrais, avec IS à la fin. E o segundo, você podia me ajudar, mas não ajudou. Tu pouvais m'aider, mais tu l'as pas fait. C'est pas drôle, c'est pas cool ce que t'as fait. Tu pouvais m'aider, mais tu l'as pas. Você podia me ajudar, mas não ajudou. Sacanagem, cara de pau. Então aqui é passado. É passado, então é pretérito imperfeito com função de pretérito imperfeito, tá? Aqui é realmente imperfeito, bom, os dois são, mas aqui é imperfeito com função de imperfeito e no primeiro exemplo é imperfeito com função de educação, que normalmente em português é futuro do pretérito. E calma, tá? Muita calma. A gente vai estudar esse tempo nas próximas aulas e aí a gente vai fazer essas comparações de novo. Aqui só é importante você saber que isso existe. C'est important que tu saches que ça existe. Et comme ça, quand tu vas travailler des textes, des vidéos, des audios, tu vas lire et tu vas reconnaître. Tu vas voir que ce n'est pas vraiment quelque chose qui s'est passé dans le passé, Beleza? O que mais?
Eu devia guardar minhas coisas, mas esqueci. E no segundo exemplo, eu devia guardar minhas coisas para minha mãe não ficar brava. Então, no primeiro exemplo é imparfait, imperfeito, né? Passado. Passado, eu devia guardar minhas coisas, mas eu esqueci. Je devais ranger mes affaires, mais j'ai oublié. C'était un truc que j'avais à faire, mais j'ai oublié. E no segundo exemplo, eu devia guardar minhas coisas para minha mãe não ficar brava. Je devrais ranger mes affaires pour que ma mère ne soit pas énervée. Então aqui ele faz a função de educação, de conselho. Je devrais faire ça. Conditionnel pour vous, conditionnel présent, que normalement c'est futuro do pretérito, que on va voir ça plus tard, mas aqui ele também faz essa função. Beleza. E aí, na mesma ideia, exatamente na mesma ideia, o imperfeito também é usado na fala nas combinações do tipo 2. Substituindo quem? Substituindo o futuro do pretérito, que é o condicional. Conditionnel présent. Então, se você está entendendo o pretérito imperfeito, isso que a gente está estudando agora, frequentemente vai se misturar com o futuro do pretérito. Muito, muito frequentemente ele vai entrar e vai roubar a função do futuro do pretérito. E aí, quando a gente estudar o futuro do pretérito, a gente vai ver exemplos, né, dessa mistura aqui, dessa mistura. Então, essa parte é só para você reconhecer. Vamos ver os exemplos juntos, você não precisa saber isso ainda, só para a gente entender. Exemplo 1. Se eu pudesse, eu te ajudava, viu? Mas agora não dá. Si je pouvais, je t'aiderais, mais maintenant je ne peux pas. Então aqui eu estou numa ideia de condição, de real. Si je pouvais, je t'aiderais. Si je pouvais, je t'aiderais. Normalement, je t'aiderais. Conditionnel présent, on traduirait avec futuro do pretérito, mais à l'oral, en português, on peut aussi utiliser imperfeito, com essa mesma função. Então aqui, ó, o verbo está conjugado no imperfeito. Ce n'était pas, je suis pas en train de dire je t'aidais quand j'étais plus petite, je t'aidais après l'école. C'est je t'aiderais si je pouvais, mais je ne peux pas. Essa ideia, essa condição 2, tá? Esse tipo de combinação. Exemplo 2. Se eu tivesse mais dinheiro, comprava um celular novo agora. Si j'avais plus d'argent, j'achèterais un nouveau portable maintenant. Então, au lieu de dire j'achetais dans le passé, tu es en train de dire en fait j'achèterais avec les d'envie, des conditions, des possibilités que tu voudrais et que tu ne peux pas. Então, e aí, na mesma ideia, último exemplo, se a gente tivesse um carro maior, se on avait une voiture plus grande, a gente viajava todo mundo junto. Putz, se a gente tivesse um carro maior, a gente viajava todo mundo junto. Se on avait une voiture plus grande, on voyagerait tout le monde ensemble. E esse voyagerait aqui, você vai traduzir pelo contexto. Né? Si tu traduis littéralement, tu es censé dire on voyageait dans le passé, dans l'imparfait. Mas não é isso, c'est idée de conditionnel. On voyagerait si on avait une voiture plus grande. Muito bem. Então, vamos lá, exemplos. Vamos reconhecer, vamos ver, e vamos ver se você consegue reconhecer. A ideia aqui é você conseguir reconhecer. Il faut que tu arrives à reconnaître si l'imparfait, il parle d'une action dans le passé ou s'il est en train de faire cette fonction de politesse, tá? Então vamos lá. Exemplo número 1. Eu queria conversar com você mais tarde. Você vai estar livre? Você vai estar livre? Olha só. Você vai estar livre? J'aimerais parler avec toi plus tard. Est-ce que tu vas être libre? Est-ce que tu vas être disponible? Então, aqui, eu queria, tá fazendo a função de futuro do pretérito, educação, né? Educação, e aí a gente traduz j'aimerais ou je voudrais. Número 2. A gente nunca apagava a luz quando a gente era pequeno. A gente nunca apagava a luz quando a gente era pequeno. E esse apagava aqui? Imperfeito, imperfeito ou educação? Imperfeito. Olha o passado lá. Passado. A gente nunca apagava a luz quando a gente era pequeno. Então, dos meus 5 anos até os meus 10 anos,
Eu, meus irmãos, a gente não apagava a luz. On n'éteignait jamais la lumière quand on était petit. Tá falando de uma rotina no passado. 3. Na época de escola, você não podia chegar atrasado, senão você não podia entrar. E agora? Esse podia aqui, educação ou passado? Rotina no passado? Rotina no passado, pessoal. Olha aqui, ó, época de escola. Lá na época de escola, você não podia chegar atrasado, senão você não podia entrar. E no Brasil é assim. As escolas começam todas mais ou menos no mesmo horário, das 7 às 12 horas, ou à tarde, da 1 às 6, né? Você não pode ir para a escola às 10 da manhã. Não é possível, isso não existe nas escolas no Brasil. Algumas escolas, exceções, mas todo mundo vai para a escola ou às 7 da manhã ou 1 da tarde. Essa é 98% das escolas no Brasil, tá, pessoal? Então, si tu ne pouvais pas arriver en retard, sinon tu ne pouvais pas rentrer. C'est comme ça, c'était une routine, c'est un fait dans le passé, blá blá blá. Número 4. Você podia chegar na hora amanhã, né? Você podia chegar na hora amanhã, né? E aí? Esse podia aqui, educação ou é passado? Como é que é? É a educação, você está fazendo um pedido, tu pourrais arriver à l'heure demain, ou même pas éducation, mais ironique, hein? Ici c'est plutôt ironique, on peut dire, irônico. Tu pourrais quand même arriver à l'heure demain, pour une fois, você podia chegar na hora, né? Você podia chegar na hora amanhã. Então, não é passado, é futuro aqui, ó, você podia, pourrais. Número 5. Se você pedisse ajuda para ela, ela te ajudava com certeza. Se você pedisse ajuda para ela te ajudava com certeza. Esse aqui é um tipo de combinação 2, que a gente vai ver mais tarde, e ele dá essa ideia de irreal. Si tu faisais quelque chose d'autre se passerait. Então, si tu lui avais demandé de l'aide, elle t'aiderait sûrement. Então, aqui fica aquela ideia do conditionnel, do futuro do pretérito. Elle t'aiderait. Não é o imperfeito, rotina no passado. Número 6. Pedro, você podia colocar suas roupas sujas no cesto, né? Essa aqui é sacanagem. Pedro, tu pourrais mettre tes vêtements sales, tes linges sales, dans le cesto, no espaço para você colocar suas roupas, né? No Brasil, os filhos não ajudam muito em casa. Depende da família, mas grande maioria, as mães organizam a casa. Então a mãe fala para o filho, ô Pedro, você podia, né, colocar suas roupas no cesto, mettre tes affaires lá, pega sua roupa, coloca no cesto, né? Isso é uma frase comum, é uma frase comum no Brasil. 7. Eu sempre almoçava em casa com os meus pais depois da escola. Eu sempre almoçava em casa com os meus pais depois da escola. Como é que é? O que é isso? É rotina? É educação? É rotina. A gente está falando do passado, tem sempre aqui para ajudar, né? Sempre almoçava depois da escola. On déjeunait toujours ensemble à la maison avec mes parents après l'école. Número 8. Que horas você acordava quando você morava longe da escola? Longe da escola, ó. Que horas você acordava quando você morava longe da escola? Donc, à une époque de ta vie, tu n'habitais pas très proche. Perto da escola, tu n'habitais pas près de l'école, perto da escola. Então, que horas você acordava quando você morava longe, né? Até você ir na escola. À quelle heure tu te réveillais quand tu habitais? Isso aqui é rotina, passado, imperfeito, normalzinho. Número 9. Se você pudesse ir para qualquer lugar agora, para onde você ia? Aqui também é aquele tipo de combinação 2, a gente vai ver mais para frente. Si tu pourrais, si tu pouvais, aller n'importe où irais-tu? Então aqui ele dá essa ideia do conditionnel, où irais-tu? E não où allais-tu quand tu étais plus jeune. Beleza? E para fechar, número 10. Antigamente a gente não tinha mensagens, e-mails.
a gente se falava por cartas, lembra? Então, no passado, antigamente, a gente não tinha, on n'avait pas de message, de mail. On se parlait par des lettres, lembra? Tu te rappelles, vous vous rappelez, singulier, bien sûr. Então, a gente se falava por cartas, beleza? Então, aí, você viu um segundo uso do pretérito imperfeito. Então, de forma geral, o pretérito imperfeito fala de rotina imperfeito. Fala de rotina, repetição no passado. Isso é muito importante você lembrar, porque tem 2 pontos importantes. Então, número 1, rotina e repetição. Número 2, a gente vai colocar educação, né? Nessa ideia de educação. Roubando o lugar, roubando, en train de piquer la place du conditionnel présent. Conditionnel présent, que em português vai virar futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Que a gente vai ver mais tarde, então calma. Tem que lembrar isso aqui, ó. Quando que a gente usa o imperfeito? Número 1, rotina e repetição no passado. Número 2, na fala como educação. E aí tem um ponto importante para você lembrar. Quando você fala em francês, je regardais la télé tout à l'heure, je regardais la télé tout à l'heure, isso não é imperfeito, isso não é uma rotina ou uma repetição no passado, isso é uma ação pontual no passado. E para uma ação pontual no passado, a gente usa o pretérito gerúndio, lembra? Pretérito gerúndio. Então, ó, vamos separar. Na verdade, tac. Então, ó, se você quer falar, je regardais la télé tout à l'heure, você não vai falar eu assistia TV quando eu era pequena. Você vai falar eu estava assistindo. Vamos colocar os dois aqui, ó. Eu assistia TV. Eu estava assistindo TV. Então, aqui você tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforcinho, il faut que tu fasses un petit effort, ce n'est pas automatique pour toi. Não é automático, né? J'ai sorti avec mes amis tout à l'heure, j'ai nettoyé la maison tout à l'heure. Tu sais que c'était tout à l'heure que tu faisais ponctuellement. É pretérito gerúndio. Eu estava assistindo TV, eu estava falando com ele no telefone, je parlais avec lui au téléphone. E aí, quando você tem dúvida, se tu as des doutes, transforma a frase. Je parlais avec lui tout à l'heure, est-ce que tu peux dire j'étais en train de parler avec lui? Se tu peux transformer, então é pretérito gerúndio. E eu estava assistindo TV. Si tu ne peux pas transformer, par exemple, j'allais à l'école en vélo quand j'étais petite. Je ne peux pas dire j'étais en train d'aller à vélo à l'école quand j'étais petite. Là, ça ne marche pas. Si je ne peux pas transformer, do coup, c'est imparfait aussi em português. Eu ia para a escola de bicicleta quando eu era pequeno. Então, aqui, presta atenção e faz um esforço, tá bom? Então, ó, número 1, rotina e repetição. Número 2, educação na fala. Número 3, prestar atenção só lá no passado, ce n'est pas une action ponctuelle. E número 4, si je pouvais, blá blá blá. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de combinação 2. Combinação 2. Si je pouvais, je te dirais, si j'avais le temps, je ferais quelque chose. Nesse caso, nessa ideia de condição, a gente não usa imperfeito em português. Então, ó, isso para você, je pouvais, c'est un parfait en français. Mais on va pas traduire avec un parfait en portugais, prétérito imperfeito. Ça va être un autre temps verbal qu'on va apprendre tout à l'heure, un peu plus tard. Então,
nessa ideia, si tu as ce genre d'idée, si j'avais plus d'argent, j'achèterais un bateau, garde cette phrase dans ta tête. Si j'avais plus d'argent, j'achèterais un bateau. Se j'avais não é imperfeito em português. Não é isso aqui, tá? A gente vai ver mais tarde. Então, não é imperfeito. Não é imperfeito. E agora sim, acabamos essa aula. Espero que você tenha feito anotações. J'espère que tu as fait beaucoup de petites notes là sur ton PDF. E agora, vai praticar um pouquinho e a gente se vê na aula que vem. Beijo para vocês. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.